Fala galera, professor Anderson aqui mais uma vez, junto com vocês, mesmo distante, né? Vocês aí na casa de vocês e na minha. Nós agora estamos, vocês estão num ambiente diferente, né? Agora estão no meu escritório, no meu castelo de Hogwarts. Brincadeira, gente, hoje eu estou gravando da minha casa, porque a gente precisa seguir também, né? As ordens da área de saúde, da OMS, de ficar o máximo possível em casa. Então, hoje vocês vão ter uma aula diretamente do meu quarto, né? Do meu lugar. Então, a nossa aula de hoje, ela vai dar continuidade ao conteúdo da aula passada, claro, que todo o conteúdo é conectado. E vocês vão entender porque foi importante ter estudado os elementos, as ligações químicas, tá? Porque hoje nosso foco vai ser nas variedades das substâncias, certo? Então as substâncias a gente sabe que existe uma grande variedade de substâncias. Existem as substâncias naturais, né? E as sintéticas. E a gente vai ver que essas substâncias elas se originam a partir de quê? Das ligações atômicas. A gente estudou as 3 ligações atômicas, a covalente, a iônica e a metálica. E através dessas ligações, né, que pode ser de um átomo de um elemento químico com outro átomo do mesmo elemento químico ou de átomos de elementos químicos diferentes, nós temos aí a grande variedade de substâncias presentes na natureza, graças a essa capacidade que os átomos têm de se ligar, de se atrair, de se combinar, formando novas substâncias, certo? Um exemplo que a gente pode ter é um exemplo da alotropia do oxigênio. O que seria a alotropia, pessoal? A alotropia é quando um mesmo elemento químico ele forma diversas substâncias de acordo com a quantidade de átomos presentes naquela ligação. Então, se eu tenho 2 átomos de oxigênio unidos entre si, eu tenho o gás oxigênio, que é o que a gente respira. Mas se eu tenho 3, eu vou ter o gás ozônio, que é o que protege nosso planeta, né, dos raios UVA e UVB. Certo? Então, essa capacidade de se ligar e formar novas substâncias, seja do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes, é o que nos dá, é o que nos leva a ter essa grande variedade de substâncias no planeta, certo? Ok? Bom, então, essas substâncias, essa grande variedade de substâncias, nós vamos chamar de funções químicas, já que a gente vai estudar os compostos químicos, né? Ligação química, o nome já diz. Então, as funções químicas são referentes a essas substâncias, tá? Que têm suas funções químicas, que podem participar de reações químicas, que podem, né, ser, digamos assim, compor esses elementos distintos, ok? E as funções químicas, elas se dividem em 2, as orgânicas e as inorgânicas. Antigamente, na antiguidade, se achava que as funções orgânicas estavam relacionadas às substâncias naturais e as inorgânicas às funções às substâncias sintéticas criadas pelo homem. Hoje a gente sabe que não é assim. A gente sabe que as funções inorgânicas também estão presentes em compostos orgânicos. Estão presentes em compostos orgânicos também, tá? Como frutas, bebidas. E as funções inorgânicas serão o nosso foco de estudo hoje. Nós vamos estudar as funções inorgânicas. Olha que interessante, tá? Nós temos 4 funções inorgânicas. Nosso foco de estudo hoje serão apenas 2. Na próxima aula a gente continua com as outras 2 últimas, certo? Então, as funções inorgânicas ou compostos inorgânicos, né? Eles são de 4 tipos: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá? Então percebam que eu coloquei uma corzinha fantasia, uma cor fantasia em cada uma dessas palavrinhas para a gente associar, tá? O ácido, cores mais quentes, as bases, cores mais frias, os sais, cores quentes e frias, já que a gente sabe que a gente vai saber, na verdade, a gente vai estudar que os sais são formados da composição de um ácido com uma base, né, da reação entre os dois, e os óxidos, que também será foco do nosso estudo. Mas hoje a gente vai focar apenas nos ácidos e nas bases, certo? Bom, antes de eu começar a falar sobre ácido-base, eu quero que vocês deem uma olhada, assistam comigo esse pequeno trechozinho desse vídeo aqui, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, tá? A gente vai ver o vídeo, vai analisar a reação da pessoa
e vai debater sobre isso um pouquinho, ok? Prestem atenção. Vocês viram aí a reação da menina, tá? Então esse vídeo virou meme, né? A gente sabe que é um meme muito famoso, que bombou ano passado. E não é à toa que ela faz essa careta. Ela comeu um pedaço de manga verde. E aí a pessoa fala, nossa, ela comeu manga verde, a manga estava azeda. Mas se ela estiver azeda, azedo é uma característica de substância ácida. Será que ela estava azeda ou ela estava adstringente? Adstringente é uma característica de substâncias básicas. Tá? Então preste atenção aqui. As frutas cítricas. Frutas cítricas são, a gente já conhece, são frutas que contêm o ácido cítrico. Olha o nome, ácido cítrico. Então são frutas com substâncias ácidas, o que gera o azedo, aquela acidez. Tá? Já nós temos substâncias como o caju e a banana verde, que quando você come dá aquela sensação de travamento na boca. Isso é o sabor adstringente, quando você sente aquele travamento. Tá? Então, nós temos essas composições aí. Os ácidos, que estão nas frutas cítricas, e os básicos, que estão em frutas adstringentes, em outras substâncias. Aí tem um exemplo do sal, e aqui nós temos uma fruta que oxidou, ou seja, que enferrujou, digamos assim, né? Acabou oxidando. Que a gente vai estudar ácido e óxido sais e óxidos mais na frente. Tá? Mas hoje nosso foco é nos ácidos, como as frutas cítricas aqui, e nos básicos, como o caju, que dá aquele travamento, e a banana, que também dá banana verde, que tem essa sensação de travamento. Isso daí, gente, são causados pela presença dessas substâncias ácidas e básicas, né, nos alimentos. Então a reação dela aqui foi porque quando ela mordeu a manga verde, ela sentiu aquela sensação de travamento, né, aquela coisa adstringente. Então aí a gente sentiu aí a ação de uma substância, né, de uma substância química dos compostos inorgânicos, beleza? Bom, vamos dar continuidade agora. Ácidos e bases. Bom, são dois grupos químicos, como eu falei para vocês, que estão relacionados entre si. Por isso nós vamos estudar os dois juntos hoje e praticamente ao mesmo tempo. Ácidos e bases estão relacionados, tem vários usos na indústria, não somente nos alimentos, mas também em produtos de limpeza, em medicamentos, tá? Então, ácidos e bases estão sempre presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas, antigamente, né, no tempo dos alquimistas, os ácidos deixavam as pessoas muito intrigadas, porque elas possuíam propriedades peculiares quando dissolvidas na água, que a gente vai ver essas propriedades peculiares mais na frente dessa aula, tá? O seu gosto azedo, que é uma característica dos ácidos, o gosto azedo, como eu falei para vocês, e o sabor adstringente, característico das bases, e eles possuem reações diante de certos metais. Gente, é interessante que antigamente se usava a gustação para saber se uma substância era ácida ou básica, né? Então fazia o gosto, sentia o gosto das coisas. Então se era ácido, tinha esse gosto azedo. Se era básico, tinha um gosto adstringente. Mas isso é muito perigoso, pessoal. Não é toda substância que você pode colocar na boca, porque pode ser letal, né? Dependendo da substância. Então não é seguro você fazer isso. Claro que com alimentos é mais tranquilo, mas substâncias químicas, compostos químicos, então não se deve fazer isso de jeito nenhum, tá? Que pode levar a casos graves, ok? Bom, segundo Robert Boyle, que nasceu em 1627 e faleceu em 1916, lá no século 17, ele foi o que desenvolveu a questão de uso de xaropes, de corantes vegetais, de xaropes violetas, para determinar se as substâncias eram ácidas e básicas. Então, como eu falei para vocês que antes usava o sabor, né, Robert Boyle ele resolveu, não, isso é muito perigoso, isso não é seguro. Então ele percebeu que alguns vegetais acabavam mudando de cor, dependendo da presença do meio que ele estava, se era um meio ácido ou meio básico. Então os corantes vegetais, principalmente o xarope de violetas que ele usou muito, mudava de cor de acordo com sua
presença em meio ácido ou meio básico. Tá? Só que isso era chamado de caracterização operacional. O que é isso? Não se usava, não tinha a teoria microscópica ainda para determinar se era um ácido ou uma base, então era algo operacional, certo? Bom, então a partir daí foi que surgiram outras substâncias que têm a função de ser indicadores, ou seja, de indicar se uma substância é ácida ou básica. Tá? E esses indicadores, hoje nós chamamos de indicadores calorimétricos. Indicadores calorimétricos são indicadores usados em laboratório para verificar a acidez ou a basicidade de um material. Presta atenção, gente. Em alguns locais, em alguns livros, em alguns sites, vocês podem ver no lugar de base, vocês podem ver alcalinicidade. Alcalinos também é sinônimo de basicidade, certo? Então, os indicadores calorimétricos, eles verificam a acidez ou a basicidade de um material nos laboratórios. Claro que existem outras ferramentas mais precisas, mas essas são as mais comuns utilizadas em laboratório. Isso vai através de quê? Os indicadores calorimétricos funcionam através da alteração da cor do material. E a gente vai conhecer alguns indicadores calorimétricos hoje e como eles se comportam de acordo com o meio em que eles se encontram, se ácido ou básico, certo? Bom, o primeiro que a gente vai ver é o indicador de fenolftaleína. O indicador de fenolftaleína, que é uma solução, né, diluída em água misturada na fórmula, é usado no laboratório para determinar se uma substância é ácida ou básica. E o indicador de fenolftaleína, ele vai funcionar da seguinte maneira. Meu Deus, que negócio sumiu, não acredito. Pronto, os nomes tinham sumido. Mas voltou já, falha, acontece, gente, acontece. Vamos dar continuidade. Então, o indicador de fenolftaleína, em meio ácido, ele se comporta de uma maneira, e em meio básico se comporta de outra maneira. Como assim, professor? Se eu tenho uma substância e eu quero saber se ela é ácida, eu vou colocar algumas gotas de fenolftaleína, e se ela continuar incolor, se a substância ir para o incolor, ficar sem cor, né, como se fosse água, indica que ali é um meio ácido, ok? Já se ela for para um rosa carmim, ela alterar para um rosa carmim, indica que essa substância é um meio básico, alcalino, ok? Isso para o indicador de fenolftaleína, certo? O outro indicador é o indicador alaranjado de metila. O nome já indica, né? Alaranjado de metila. Aqui está um exemplo aqui de um tubo desse indicador. Tem até diz aqui, ó, solução indicadora. Tá? Então, o alaranjado de metila ele vai se comportar como? No meio ácido, ele vai adquirir uma cor. No meio básico, ele vai adquirir uma cor diferente. O alaranjado de metila em meio ácido vai ficar vermelho. Então, se eu coloquei na substância lá e ele ficou vermelho, ele vai ficar, indica que ali é um meio ácido. Se ele ficar alaranjado, indica um meio básico, certo? Ou seja, uma substância alcalina, ok? O próximo indicador é o azul de bromotimol. Azul de bromotimol. Aqui também está o vidro, né, representando ele, solução indicadora, que é usado em muitos laboratórios. E o azul de bromotimol, ele em meio ácido se comporta de um jeito, em meio básico se comporta de outro jeito. Como? No meio ácido ele vai ficar amarelo, ele vai mudar para a cor amarela. E no meio básico ele vai mudar para a cor azul. Certo? Então, o azul de bromotimol ele se comporta dessa maneira, em meio ácido, amarelo, meio básico, azul. Só recapitulando. Volta rapidinho aqui. A fenolftaleína fica incolor em meio ácido e rosa carmim em meio básico. O alaranjado de metila fica vermelho em meio ácido e alaranjado em meio básico. E o azul de bromotimol fica em meio ácido, amarelo, e em meio básico, azul. Tá? Esses são os principais utilizados. Mas não só existem esses indicadores, existem outros também, como por exemplo o papel de torna-só. Ele também é muito usado, mas ele não é uma substância como os outros ali, uma solução, né? Não é líquido. Ele é um papel que, se você colocar na substância, ele vai alterar a cor, como está mostrando na imagem aqui, ó. No limão,
ele está ficando um alaranjado, puxando para o vermelho. E no sabonete, ficando azulado. É exatamente assim que ele funciona. No meio básico, né? No meio ácido e no meio básico, ele vai ter essa variação de cor. No meio ácido, ele vai ficar vermelho. No meio básico, ele vai ficar azul, como a imagem está mostrando aqui. Claro que aqui não está um vermelho ainda, mas é porque está alterando a cor, tá? Do laranja para o vermelho. Então, o papel de torna-sol, ele também tem essa função, certo? Bom, mas, gente, vamos entender uma coisa. Quando eu falo em ácido base, eu tenho que ver também que isso está muito ligado à questão do pH. O pH é um indicador universal. Aqueles lá você pode usar em laboratório para indicar se é ácido ou base, mas eu tenho um indicador universal que leva em consideração o pH. O que seria o pH de uma substância? É o potencial hidrogeniônico. Olha aí, potencial hidrogeniônico. Por que esse nome hidrogeniônico? Está na cara, porque depende da presença ou não de hidrogênio na fórmula daquela substância. Quando se há presença de hidrogênio, indica que ali é um ácido. Quando não há presença de hidrogênio, ou se o hidrogênio não é o elemento principal, nós temos ali um elemento básico, um composto básico. O hidrogênio vai estar nos compostos básicos também, mas não como elemento principal, certo? Ele vai estar acompanhando o oxigênio, formando uma hidroxila, ou uma oxidrila, como também era conhecido, tá? Ou um hidróxido, certo? É o nome que a gente chama. Mas o hidrogênio sozinho, lá como elemento principal, ligado a outros elementos químicos, claro, ele vai dar a característica dos ácidos, certo? Bom, então, como esse indicador universal de pH funciona? O potencial hidrogeniônico, ou pH, ele varia numa escala de 0 a 14. Tá? 0 a 14. Sendo o pH menor que 7, né, de 6 abaixo, 6,5 abaixo a 0, eu tenho um pH ácido. Menor que 7, ácido. Se for igual a 7, neutro. Tá? Um meio neutro. E se for acima de 7, eu tenho aí um pH básico. Então, implica dizer que 0 é muito ácido e 14 é muito básico. Eu também coloquei as cores aqui para vocês entenderem melhor. Tá? Então, neutro, menos de 7, ácido, acima de 7, básico, e o 7 é o neutro. Ok? Muito bem. Bom, aqui nós temos a escala de pH, ou escala de potencial hidrogeniônico, com algumas substâncias e alguns alimentos, alguns líquidos, que é comum no nosso dia a dia. E a gente vai analisar se eles são ácidos, neutros ou básicos. Observe aqui, a bateria, né? O ácido da bateria, o nome já diz, está aqui dentro, é um ácido, muito ácido, então ele está aqui 0, ó. Então tem que ter muito cuidado com os componentes de bateria, são bastante ácidos, tá? Pode causar corrosão. No nosso estômago nós temos, né, o ácido clorídrico, então tá aqui também, em torno de 1, tá? O limão, 2, em torno de 2. A soda, que é o refrigerante, é ácida, tá? Está aqui em torno de 3. Tomate também é um fruto ácido, está aqui em torno de 4. O café, principalmente o café expresso, ele é um meio ácido, está aqui. O leite também é um meio ácido, está aqui. E a água pura está no neutro. Ó, perceba que o leite já está ficando verde do café, então não é um meio ácido tão forte, né? Então, a água pura, ela é neutra. O pH da água pura é 7. Ok? Por que eu falo água pura? Porque a água do mar já vai ter um pH diferente, a água de um rio já vai ter um pH diferente, porque depende das substâncias que estão dissolvidas ali. Como a água pura é só hidrogênio e oxigênio, então eu tenho aí, né, um pH neutro. O sangue, ele é básico, né, já é 8. O ovo já é 9. O comprimido estomacal que a gente toma é o antiácido, olha o nome, é o antiácido. Ele já é 10, porque ele vai combater a acidez do estômago quando está em excesso. Então, para equilibrar, ácido e base se equilibram, tá? Então, o comprimido estomacal está aqui. Solução de amoníaco, ou seja, o amônio, tá? Então, está aqui. Sabonete é básico. O alvejante de roupa, que a gente usa para lavar roupa, é básico. E
O limpador de ralo, que é aquela soda cáustica que corrói, ela é básica 14. Gente, percebam que não é elementos totalmente básicos também causam problemas, causam, né, corrosão. O ácido, ele é corrosivo e a base, ela também. Tá? Então, ácido e base extremos são perigosos, certo? Já o ácido muriátrico, ele é perigosíssimo, é um ácido, tá? E a soda cáustica, limpador de ralo, desentupidor, é uma base muito forte, também vai causar, né, a deterioramento. Então, tem que ter muito cuidado aí. Então, quanto mais próximo do neutro, melhor, tá? Então, essa foi a escala de pH. Bom, quando a gente fala em solução, a gente mistura, né? A gente pode dissolver o ácido ou a base em água, em meio aquoso. Tá? Em 1884, Arrhenius, Bonsted, Lowry e Lewis, né? Eles, em anos diferentes, claro, eles foram os principais estudiosos que desenvolveram teorias acerca dos ácidos e das bases. Eles tentaram explicar as características e os principais comportamentos dessas funções. Eles tentaram estudar outras características que iam além do sabor, azedo, astringente, e que também iam além da capacidade de mudar de cor as substâncias, né, os indicadores, certo? Então eles foram além disso, eles foram em estudos, desenvolveram teorias. E Arrhenius, que teve a principal teoria, Arrhenius, né, que é um químico sueco, ele no século XIX definiu que os ácidos são compostos que, atenção, os ácidos são compostos que, dissolvidos em água, liberam íons de hidrogênio, formulando assim a teoria de Arrhenius. Então foi ele que teorizou isso daí, que os ácidos em meio aquoso, né, dissolvidos em água, eles poderiam liberar os íons de hidrogênio, tá, formando a teoria dele. E aí, de acordo com Arrhenius, nós podemos dizer que os ácidos são compostos moleculares. Lembram que são compostos moleculares? Quando eu tenho dois não metais ligados entre si, né? Compostos moleculares são formados por ligações covalentes. Ou dois elementos, no caso, um desses compostos será o hidrogênio, tá, gente? Obrigatoriamente nos ácidos, gravem isso, obrigatoriamente nos ácidos, um desses elementos químicos deverá ser o hidrogênio. O outro deverá ser um outro não metal, mas o hidrogênio ele é obrigatório. Por isso é pH, potencial hidrogênio iônico, tá? Por isso que os ácidos liberam H+, que é o íon de hidrogênio, tá? Quando dissolvidos em água. Então, os ácidos são compostos moleculares que em solução aquosa, ou seja, dissolvidos em água, formam íons. Então, se eles são compostos moleculares, eles são formados por ligação covalente. Mas, quando dissolvidos em água, eles acabam sofrendo um processo chamado de ionização. O que é isso? Se eles são compostos moleculares, eles não são íons, eles estão compartilhando elétrons. Mas quando soltos na água, eles sofrem uma ionização e acabam se tornando íons, formando íons, certo? E aí um desses íons é quem? O H+, e outro íon qualquer. Um exemplo, o ácido clorídrico. Quando dissolvido em água, eu vou liberar H+, hidrogênio, o íon, né? O cátion, e vou liberar o cloreto, que é o Cl-, que é o cloro negativo, que é o ânion. Certo? Então isso é uma ionização. Já as bases são compostos iônicos, formados a partir de quê? Se é um composto iônico? De ligação iônica. Ó, ácido, ligação covalente. Base, ligação iônica. Então as bases são compostos iônicos, que dissolvidos em água, têm apenas seus íons separados. Então, ó, percebam, os ácidos, quando em água, sofrem ionização, formam íons. As bases em água só vão separar os íons que já são formados. Ela já é formada por íon. Então apenas vai separar os íons. E esse processo é conhecido como dissociação. Ácidos em água sofrem ionização. Base em água sofre dissociação. Ok? Tem essa diferencinha aí. Preste minha atenção. Bom, as soluções ácidas e básicas, quando dissolvidas em água, né, tanto os ácidos quanto as bases, eles têm uma propriedade muito interessante. Ácido, ele não conduz eletricidade. Mas, quando dissolvido em água,
ele vai sofrer ionização, vai ter lá H mais e Cl menos, então ele passa a conduzir corrente elétrica. Um exemplo está aqui nesse circuito, onde eu tenho, né, o ácido clorídrico, só que gasoso, ou cloreto de hidrogênio também, tá? Gasoso. Então, ele não vai conduzir eletricidade. Mas quando eu coloco água, dissolvo esse gás em água, tá? Ele vai se ionizar, vai produzir ânion Cl- e cátion H+, e ele vai conduzir corrente elétrica e vai fazer com que a luz acenda. Tá? Isso também vale para as bases, ok? Então, ó, como seria essa fórmula? Vamos fazer a fórmula da reação química agora. Então, eu tenho o cloreto de hidrogênio, tá? Gasoso, tá? O Gzinho aqui, ó, gasoso, tá? O cloreto de hidrogênio gasoso. Que eu acrescento quem? Água, H2O, tá aqui, líquida, tá? H2O líquido. Quando ele sofre essa reação, ele vai sofrer o quê? Uma ionização. E aí vai formar íons de H+, e íons de Cl-. Íons de hidrogênio, né? Cátions e cloreto. Ânions de cloro, tá? Isso porque é aquoso, porque está dentro d'água, dissolvidos em água. Então eu falo que é aquoso, beleza? Bom, concluindo, nós temos que o ácido é uma substância que, dissolvida em água, se ioniza e produz o cátion, exclusivamente o íon H+. O cátion do ácido vai ser sempre o H+, ou seja, o positivo, tá? Vai ser sempre o H+. Um exemplo aqui, o H2SO4, líquido, quando dissolvido em água, produz duas moléculas de H+, aquosa, e mais uma molécula de SO4, tá? 2-, que é o ânion. O HNO3, líquido, quando dissolvido em água, produz H+, e NO3, ok? E minha sobrinha gritou ali, eu fiquei em silêncio. Desculpa aí, pessoal. Mas vocês entenderam aí, né? Que o ácido é uma substância que vai, quando dissolvida em água, se ioniza, produzindo exclusivamente o cátion de H+, ok? Já as bases é uma substância que, quando dissolvida em água, se dissocia, produz o íon negativo exclusivo ao H-, ou hidróxido, tá? O hidróxido, o ânion, hidróxido, tá aí, ó, H-, aqui, ó. Então, as bases vai produzir sempre o hidróxido, tá? Que é o oxigênio e o hidrogênio juntos. Porém, diferentes dos ácidos, aqui não há uma reação química com a água. O ácido houve uma reação química com a água, tá? Ó, porque aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho, ó, 4 hidrogênios. Então, aqui eu já vou ter a quantidade de hidrogênios aqui, tá? Então, já houve uma reação. Aqui eu também tenho hidrogênio, hidrogênio aqui, e aqui eu também tenho hidrogênio. Então, houve reação, tá? Já no caso daqui, não há reação com a água. Por quê? Porque já são íons presentes na solução básica. Então, eles vão apenas se separar e ficar ali, tá? Cercando, a água vai ficar apenas cercando esses íons. Um exemplo aqui é o NaOH, que em meio aquoso forma sódio e ó, exclusivamente o OH-. O CaOH2, Ca2+, 2OH-. Então vai ser só uma dissociação, então só separar, ok? Não reagir com a água, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido nossa aula sobre ácidos e bases. Na próxima aula a gente vai dar início aos sais e óxidos. Então espero que, se você não entendeu, pode perguntar, né, no Classroom, no WhatsApp, a gente está disponível para tirar as dúvidas de vocês. Façam as atividades da página 31 e 32, de 1 a 7, da apostila, certo? Fiquem em casa, se cuidem. Se não entender alguma coisa, volta o vídeo, assiste novamente, tá? Então, faça o possível aí para entenderem e aprender, ok? Então, até a próxima aula. Estudem em casa, fiquem bem. Valeu, pessoal. Tchauzinho.